Olá, eu sou David Benezer e sejam bem-vindos a mais um episódio de Judaísmo, o Caminho do Meio. E no vídeo de hoje, iremos estudar um pouco sobre a ideia do Deus que habita dentro de mim. Existe um Deus que habita em algum lugar? E se ele habita, onde ele habita? Onde está Deus? A resposta é que Deus não está em lugar nenhum, não habita em lugar nenhum, mas ao mesmo tempo, ele está em todos os lugares e habita em cada um de nós. Ele é o tudo e ele é o nada, ele é o sim e ele é o não, ele é o bem, ele é o mal. Nada fora dele e tudo existe dentro dele graças a ele. Ele é a própria existência, ele é o todo, o onipotente, o onisciente. Ele é a própria matéria e a imatéria. Tudo o que é visível e o que não é visível, ele habita no mundo quântico, no mundo energético e no mundo atual, no mundo físico. Ele vive, ele é tudo. Mas todo este Deus pode ser resumido em apenas um único ser, que este ser também está subdividido em mais de 8 bilhões de outros seres. Então sim, na verdade Deus habita dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós deste planeta existe um pedaço de Deus. E não, essa pessoa não precisa ter uma religião fixa ou uma forma dogmática de que chamamos hoje de fé, para que ele possa existir, mas sim, incondicionalmente, seja você crente ou não de que essa alma existe em você, mas ele está ali. Este espelho fragmentado em 8 bilhões de pedaços está vivo e fervescente, seja você crente nisto ou não. Depois de toda essa explicação, vamos começar então dizendo que a Torá vai muito além de apenas um livro histórico ou religioso, ou apenas um código que esconde ou que guarda os preceitos e mandamentos que devemos nós, o povo judeu, guardá-los. Trata-se, na verdade, de um grande e profundo enigma, o qual, quando decifrado, ele é capaz de lapidar até mesmo a mais bruta de todas as pedras. O ser humano tem uma síndrome natural de si mesmo. Tem mania de si mesmo. Arrogante e egoísta é o ser humano, a ponto de que ele não consegue nem mesmo reconhecer o Deus que habita dentro dele e está constantemente, a cada passo de seu dia, brigando e conflitando e questionando esta alma que existe dentro de si. É capaz de amar ao outro sem nem mesmo amar aquilo que enxerga através do espelho. Como a frase diz, amai-vos ao próximo como a ti mesmo, podemos dizer que nós estamos odiando ao próximo como a nós mesmos. Mas o ser humano tem um problema. Este problema é o problema da famosa imagem negativa. Ele tem uma imagem negativa sobre si mesmo e que acaba refletindo no outro. Ou seja, eu não gosto de algo em mim do qual você tem. Então eu vou tentar prejudicar o que você tem porque eu não tenho. Então se eu não tenho, ninguém tem. Esta é a síndrome de si mesmo. Não consegue nem mesmo dar um bom dia à pessoa que mais te ama e que acorda todos os dias do seu lado. Ou no quarto ao lado. Seja você casado ou não. Seja sua mãe ou sua esposa. Mas ao mesmo tempo você consegue invejar a vida alheia. Olhando para o próximo, invejando a coisa do próximo. E sem que você perceba, incondicionalmente, inconscientemente, amaldiçoando aquilo que a pessoa tem porque você não o possui. Ou melhor, não o enxerga. Porque muitas vezes o ser humano possui as proeminências da vida, mas não consegue as identificar, porque está preso em uma mania de si mesmo. Esses problemas de autoestima, como por exemplo a própria anorexia, uma doença responsável por uma confusão mental onde a pessoa, mesmo magra ou às vezes até esquelética, se enxerga, se sente, até mesmo fisicamente, não só psicologicamente, como uma pessoa de maior estatura, uma pessoa obesa. E esta mesma acaba ficando sem comer por dias e até semanas. Ou, por exemplo, a depressão, uma doença onde a pessoa acaba se isolando dela mesma, o que ocasiona o isolamento da sociedade.
Tenta se procurar dentro de si mesma, mas não o encontra, porque está perdida em meio à escuridão. Ou a ansiedade, onde essa escuridão acaba o engolindo a tal ponto que o que há fora o anseia e o que há dentro o destrói da escuridão. Mas a Torá, nestas horas, é a luz que habita dentro de cada um de nós e que serve para guiar os nossos passos. Os rabinos, a inteligência rabínica, os ensinamentos rabínicos da Torá são luzes para os nossos pés. Eles guiam os nossos passos, o nosso caminho em meio à escuridão. Mas, então, seriam estes problemas já hereditários de familiares? Bom, grande parte deles, sim. É bem possível que se o seu pai tem algum tipo de problema psicológico, se você não souber controlar ou o identificar a tempo, você pode o ter, seja agora ou futuramente. Porém, isso sim pode ser hereditário. Alguns cientistas estudam, e há estudos comprovados, de que você interpreta o seu comportamento de acordo com as 5 pessoas com as quais você mais se relaciona. Ou seja, se essas pessoas sofrem de algum desses problemas, você pode sim acabar ocasionando a sofrer um destes problemas. O que eu estou tentando dizer com isso é que ambos os problemas podem ser hereditários de familiares ou até mesmo, preste atenção, de pessoas que já se foram desta vida, seus antepassados, pessoas como, por exemplo, um bisavô seu, ou um tataravô seu, ou algum tio ou irmão que já se foi e você nunca o conheceu, pode ter traços dele dentro de você. Até mesmo de reencarnações passadas há dentro de você e pode existir, no caso da reencarnação, se você criou ou não nela, traços deste caráter, microtraços, microassinaturas deste caráter dentro de você. Preste atenção. Às vezes você pode ter algum traço que seu pai ou seu tio nunca teve, mas que você tem. Lembranças que você tem que ninguém mais tem de lugares que você nunca foi. É de conhecimento geral que sim, é capaz de a criança herdar traços de comportamentos e personalidades de seu pai e de sua mãe na questão da autoestima. Por exemplo, um pai ou uma mãe que não consegue elogiar um filho, este filho vai crescer com seríssimos problemas, tanto emocionais quanto psicológicos, com relação à sua autoestima. Isso é comprovado. Não é à toa que quando criança nós costumamos elogiar muito a tal fofura da criança, ou algum traço. Nossa, ele fez um desenho e eu elogia e passa a mão em sua cabeça, porque isto no futuro vai transformar, isto é a semente de uma planta chamada autoestima que nasce dentro de nós. E quando ela é plantada e germinada, isto torna o nosso alter ego lapidado. Nós nos autolapidamos através desta ideia. Sim, o alter ego não é ruim. É ele que faz quem eu sou, que faz eu escolher o estilo de roupa que eu gosto de me vestir. Isto é o alter ego, se está dando para entender. O fato de muitas vezes precisarmos da aprovação de outra pessoa, seja essa pessoa afetiva ou não, isto ainda assim acaba fazendo com que percamos ainda mais o nosso ânimo com nós mesmos e fazemos-nos perder forças contra a guerra e contra os nossos pensamentos. Às vezes precisamos tanto da aprovação de outra pessoa que não percebemos que isto trata-se de uma guerra interna comigo mesmo. Eu não preciso da aprovação de outro alguém, eu preciso da minha própria aprovação comigo mesmo. Como disse no começo, olhar no espelho, se identificar e amar a si mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo significa amar, pois o próximo é você mesmo. Outro ponto muito importante para a melhor reflexão sobre o tema é que nós, seja consciente ou inconsciente, acabamos criando uma imagem negativa de nós mesmos, baseados no menosprezo dos outros. O famoso bullying concordado. Ou seja,
Ah, você é feio, você é, enfim, vários outros apelidos ou até mesmo afirmações errôneas que possam nos dar. Quando acreditamos naquilo, acabamos criando esta imagem. Não, eu sou feio mesmo. Ninguém vai gostar de mim. Este é o grande problema. Acabamos nos deixando levar pela ideia dos outros e assim criando para nós uma ideologia de quem nós somos. A ideologia do ego. O mundo das aparências. Onde tudo que aparenta ser real tem que passar pelo filtro dos nossos olhos e pelos olhos dos outros. Principalmente nós. Devemos passar pelo filtro dos olhos dos outros. Porque pelo filtro deles é que passará a água que me define. Esse é o grande problema do ser humano. E eu te pergunto, para quem você se arruma quando você sai de casa? Quando você está se arrumando, você pensa em quê? Em que situação você pensa quando você está se arrumando? Eu ou você geralmente costumamos nos arrumar simplesmente para nós, porque nós nos achamos confortáveis assim, porque eu me amo assim, eu acho que isso aqui em mim me valoriza, ou porque você quer ser visto e aprovado pelos outros. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Esta frase foi dita pelos rabinos, baseando-se na frase de que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, de acordo com Gênesis. Então, se Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, isso significa que nós devemos forjar a nossa imagem e a nossa semelhança, de acordo com o Deus que a forjou. Ele a fez. Nós devemos forjar. A espada já está praticamente pronta, é apenas afiar. Deus nos deu a espada praticamente pronta. O que vai de nós é apenas forjá-la, martelá-la, batê-la, afiá-la e utilizá-la. Pois nós somos uma espada. A espada é a representação de nós mesmos. O nosso coração representa o punhal da espada. É o nosso coração. Por isso, o nosso coração não pode ficar nem muito acima do nosso coração físico, para que o nosso desejo, o nosso ego do ouro da espada não acabe se tornando acima de nosso verdadeiro eu. E nosso ego acabe se inflando. E nem menos abaixo, nem menos abaixo do coração, para que nós acabamos perdendo a nossa autoestima e assim nos tornando frágeis e altamente vulneráveis. Mas sim, uma espada deve ser mantida na altura do peito, com a retidão, o caminho do meio. E então, depois de tudo isso que eu te disse, muita coisa em sua cabeça deve estar se ligando, fios devem estar se atando, nós devem estar se desfazendo e coisas novas devem estar entrando em sua mente e você deve estar dizendo para si mesmo: tudo que eu imagino das pessoas é apenas uma mera opinião. Temos que parar de acreditar na opinião. Como dito pelo nosso rabino nestas últimas semanas, quem é o Deus que eu sirvo? É o Deus que me serve. O Deus que me provê. Então, no caso, este Deus é o teu ego. O nosso ego. Ele é o Deus que me provê. É o Deus da beleza que nós acabamos idolatrando. A maior avodazará do ser humano, seja ele judeu ou não, é de se sobressair e tentar ser maior do que as outras pessoas ou de adorar este ego que está dentro de você. Um ego inflado não é um ego forte. Guarde isso que eu estou dizendo. Um ego inflado não é um ego forte. Um ego inflado é um ego machucado. É um ego inchado, machucado. Quando você se machuca, você incha. Você incha o seu machucado. Ele inflama. Fica grande, mas ele não é grande. Ele só está se tornando grande como forma de proteção. Proteção dos outros. Porque eu não consigo me ser forte comigo mesmo. Então eu preciso inflar o meu ego para me sentir forte de mim mesmo e dos outros. Agora, um ego forte é aquele que consegue suportar as pancadas e dizer: não, eu sou assim. E ponto. Posso mudar?
posso, mas eu sei porque eu quero. E não porque os outros estão mandando com que eu mude. Claro, se você tem comportamentos errôneos e de certa forma maldosos, você necessita mudar. Pois isso é uma área do seu ego também corrompida. Porém, não se deixe levar pela opinião dos outros. Não tente mudar quem você é para se encaixar em uma certa casta da sociedade ou a uma elite que você não a faz parte. Entre em você e faça de você a sua própria egrégora. Existe um Deus que habita dentro de mim. E este Deus é o todo. Porque se Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, e tudo que ele fez viu que era bom, então tudo é Deus. E o Deus está em mim. E eu sou esta manifestação de Malchut, do mundo de Malchut, de Deus. Existe um Deus dentro de cada um de nós. Então, está na hora de olharmos para este Deus, de olharmos todas as manhãs no espelho e dizer: não existe ninguém como eu. Mesmo que nasça outra pessoa com o mesmo nome ou com a mesma aparência, não será eu, porque só existe eu. Não no sentido egocêntrico, por favor, não interpretem assim. Mas no sentido de só existe um ser como eu em todo o universo. Porque Deus é tão perfeito que criou todos os homens à sua imagem e semelhança, mas de formas diferentes, de cores diferentes, de almas diferentes, de áureas diferentes, de etnias diferentes, de línguas diferentes. Porque o Deus é isso. É essa aquarela celestial. Eu sou apenas uma cor dentro desta aquarela. Um pingo no oceano. Tudo que uma gota mais quer é ser um pingo no oceano. Isso quem me disse foi um grande rabino. Às vezes o que uma gota mais quer é fazer parte do oceano. E nós fazemos parte deste oceano. E quando a gota se entra no oceano, ela se torna o oceano. Porque nós somos este oceano onde Deus habita, na plenitude das águas. E para finalizar, gostaria de finalizar com uma frase do grande artista plástico Michelangelo, que uma vez disse: perguntaram para ele como ele conseguia fazer anjos tão perfeitos, ou como ele conseguia fazer imagens tão perfeitas, cada unha, cada veia, cada grão de areia da sua pele, ele fazia com exatidão. E como ele conseguia fazer isto? Cada pelo do corpo, cada fio de cabelo. Então ele respondeu: eu nunca criei anjo algum, nunca criei homem algum. Eu apenas o libertei do mármore que o aprisionava. O que eu estou tentando dizer, por trás dessa metáfora, é que quando preferimos mergulhar entre as palavras da Torá com os corações abertos e sem intenção alguma por trás, quando começarmos a procurar incessantemente a Torá da verdade e da justiça, a Torá Emet, a Torá da verdade em todos os momentos de nossa vida, então, será aí, e somente aí, que estaremos, sim, verdadeiramente fortes. Pois, como é dito em uma cena do filme Kingsman, um cavaleiro não é aquele que é melhor que seu semelhante. O verdadeiro cavaleiro é aquele que se torna, cada dia mais, a melhor versão de si próprio. É isso. Eu vou ficando por aqui. Aqui você irá encontrar os nossos últimos 2 vídeos. Aqui o vídeo da nossa última prédica do Rav Ezra Ben Levi, do sábado de manhã. E aqui a prédica do Rav Ezra Ben Levi, da sexta-feira à noite. E aqui você encontrará a logo para clicar em nosso canal e acessar mais vídeos como este. É isto. Vou ficando por aqui. Shalom Lekulan. Paz e plenitude a todos. E até o próximo.